Shalom a todos. Vou fazer aqui, gente, eu estava fazendo no YouTube, mas eu tive um problema lá no YouTube. Tive que recomeçar 3 vezes. Vou fazer aqui a Parashá Haye Sara, sobre a vida de Sara. Eu vou estar correndo um pouco, eu vou bem rápido, porque já estamos entrando no Shabbat e a gente não conseguiu gravar ainda, soltar o vídeo para gravar. Então eu vou botar aqui, vai ficar disponível aqui, depois eu solto lá pro YouTube. Vou falar um pouquinho mais rápido, gente, porque já é a 3ª vez que eu tô começando e terceira ou 4ª vez que eu tô começando a fazer o shiur. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá. Deixa eu ver se tem como eu botar aqui um título. Parashá Haye Sara, direto do hebraico. Tá, gente? Essa Parashá aqui nós estamos fazendo ela direto do hebraico. Deixa eu ver aqui. Então, eu fui gravar no YouTube, mas não consegui. Vou fazer aqui, que eu baixo aqui e depois eu jogo lá no YouTube, tá bom? Essa Parashá, gente, apesar de ter o nome Haye Sara, ela começa no capítulo 23, 1 ao 25, 18. Apesar de ter o nome Haye Sara, Hay é vida. Então, e ela fala sobre a morte. Ela fala sobre a morte de Sara, ela fala sobre a morte de Abrão e ela fala sobre a morte do patriarca dos árabes lá, do Ismael, tá? Vamos lá, gente. A gente vai trazer direto do hebraico. Eu não vou perder o tempo aqui falando em hebraico, porque já estou em cima da hora, tá? Então, já vou traduzindo direto. E viveu Sara 100 anos, 20 anos e 7 anos. Segundo 2, viveu Sara. Por que fala esse segundo 2? Não sei explicar o porquê que fala isso, tá? Fala dessa forma: Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. Os explicadores dizem que é porque com 100 anos ela tinha a beleza de uma mulher de 20 anos e ela tinha a pureza de uma criança de 7 anos. E Sara morreu em Kiriat Arba, ela é Hebron, na terra de Canaã. E chegou Abrão para lamentar por Sara e chorar por ela. Boa tarde, Menezes. Então, alguns dizem, tá? Muitos estudiosos dizem que Sara morreu no momento da queda de Isaac, do sacrifício de Isaac, que Rassatã foi lá no ouvido dela e contou para ela teve um infarto e morreu. Então, só que aqui não se sustenta porque tá falando que e morreu Sara em Kiriat Arba. Porém, se a gente olha o versículo 19 do último capítulo estudado, que foi o capítulo 22 de Gênesis, fala assim que Abraão desceu do monte, né, que ele foi lá sacrificar Isaac e o Eterno não deixou, interviu e ele matou o cordeiro. Lá no versículo 19 fala assim: e Abraão voltou até os jovens, eles se levantaram e partiram junto a Bexeba. E Abraão estabeleceu em Bexeba. Então Abraão estava morando em Bexeba. Entendeu? Não era em Kiriat Arba, que Hebron fica coisa de 60, 70 quilômetros de distância. Hoje, 60, 70 quilômetros de distância é longe para nós que temos carro. Agora imagine para quem não tem carro, naquela época que não existia estrada, não existia pavimentação, imagina. Só falta dizer, não, mas naquela época já tinha, não tinha não. E morreu Sara em Kiriat Arba, vilarejo 4, ela é Hebron, na terra de Canaã. E chegou Abrão para lamentar por Sara e chorar por ela. Provavelmente ele estava em outro local e ficou sabendo, veio correndo. E levantou-se Abrão de sobre a face da sua morte e falou sobre os filhos de Rete. Lembrando, gente, quem é Rete? Rete, vou vir aqui rapidinho na genealogia. Lembrando lá de Noa. Noa teve 3 filhos, Shem, Cã e Afet.
Shem teve Arpaxade, Elam, Aram, Lud e Ashu. Arpaxade teve Selá, Selá teve Eber, Eber teve Peleg, Peleg teve Reu, Reu teve Seug, Naor, Terá, Abraham, Abraham, Isaac, Isaac e Ismael, né? Shem teve Iafet teve Gomer, Tiras, Mesher, Tuval, Magog, Madai e Ravam. E Canaã teve Canaã, Cush, Put, Mitzrayim. E Ram teve Canaã. Os filhos de Canaã foram Het e Sidom. Esse é o Het que nós estamos falando sobre ele agora, tá? Então é sobre os filhos de Het, que é os filhos de Canaã. Então imagine como que eles ficavam com a orelha em pé, sendo que recentemente, ali era recente, entendeu? Os filhos de Canaã tinham tido tinha sido amaldiçoado pelo avô. Então, falando que Shem, que os filhos de Canaã seriam servos de Shem. Imagina, então eles ficavam de orelha em pé. Só que Abraão já chegou ali, gente, chegou pisando em ovos, chegou com toda a humildade do mundo, como um guer, como um estrangeiro, Ger Vetoshav. Um Ger Vetoshav era um estrangeiro temporário, não era um estrangeiro habitante, entendeu? Por exemplo, hoje no Brasil, todos que eram estrangeiros viraram habitantes, entendeu? Porque quem morava no Brasil eram os indígenas, entendeu? Então, a gente vê aqui sobre essa questão que os filhos de Het, tá? Que era filho de Canaã. Ele era filho de Canaã, então eles já tinham essa questão. Gente, vamos ficar de olho. Se chegar algum estrangeiro aí, filho de Shem, vamos ficar de olho. E claro que Abraão não era o único filho de Shem que estava na terra. Não, tinha muitos outros. E Abraão, em contrapartida, chegou pisando devagar, entendeu? Chegou bem humilde, tanto que ele chegou. Aí Sara tá aqui, que Sara viveu esse tempo todo. A gente já mostrou aqui nas escrituras que não é o mesmo, não morreu no mesmo local, que Sara morreu em outro local, então tem uma diferença aí de tempo, tá? Abraão morava em um local e aqui Sara morreu em outro local, tá? Aí a gente já viu aqui sobre a descendência e o Abraão falando com os filhos de Het. Ele foi nos portões da cidade onde o povo ficava, né, para decidir algumas situações e chegou e falou com o povo que estava no portão. Estrangeiro e morador temporário sou entre vocês. Permita adquirir uma sepultura entre vocês para eu poder sepultar a minha mulher morta. E responderam os filhos de Het a Abraão. Ouça, meu senhor, príncipe de Elohim é você no meio de nós. Por isso escolhe qualquer um de nossos túmulos para sepultar sua morta. Nenhum de nós se recusará a dar ao seu túmulo para sepultamento de sua morta. Versículo 4. Estrangeiro e morador temporário sou entre vocês. Permita-me adquirir uma sepultura entre vocês para eu poder sepultar minha mulher morta. E Abrão prostou-se ao povo da terra, os filhos de Het. Ele se humilhou mesmo, sabe? Implorar, ajoelhar mesmo e diz: se for seu desejo ajudar a sepultar minha morta, então me ouça. Peça a Efron, filho de Sorá. Isso aqui, gente, eu nunca parei para estudar se esse de Sorá é o pai daquela cidade onde Ló foi com as filhas. Porque tinha 4 cidades e Ló viu uma cidadezinha e essa cidade é de Sorá. Não sei se é a mesma cidade, eu ainda não parei para estudar sobre isso. Peçam a Efron, filho de Sorá. O Efron, o Riti, lembra? Ele os filhos de Het, né? Os filhos de Canaã. Lembra de um filho de Het que tinha, gente? Muito, muito honesto, muito bom. E, ao contrário do que vemos nas escrituras, falam que os cananeus são... Como é que eles falam? Os cananeus são pervertidos sexualmente. Só que esse cananeu que eu estou falando aqui, que foi muito honrado, na verdade, ele foi desonrado por um judeu. De quem que eu estou falando? De Urias. Urias, ele foi desonrado pela
pelo rei Davi, que o rei Davi adulterou com a mulher dele, né? E foi levado à morte por isso, porque ele colocou na frente da batalha sabendo que ele ia falecer, que ele ia morrer. Os filhos de Rete, que pertenciam ao conselho da cidade. Não, meu senhor, ouçam, eu dou a você o campo com a caverna, dou a você. Na presença do meu povo eu dou a você. E Abraão curvou diante do povo. Abraão não queria nada dado para enterrar a mulher dele. E não queria enterrar ela na sepultura dos povos que estavam ali. Porque os povos sempre foram muito idólatras. Sabe lá se naqueles túmulos tinha Deus, entendeu? E Abraão sabia muito bem sobre a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Então ele é tão sério isso que a gente vê quando Jacó pede os filhos para jurarem que ia levar o corpo dele para ser enterrado na cova dos pais, entendeu? Yosef pede os irmãos para levar o corpo dele para a terra de Israel. Por quê? Porque ele sabe da promessa da ressurreição dos mortos, entendeu? E assim como para quem estuda os escritos do Nazareno, os escritos nazarenos, o apóstolo Paulo fala as bênçãos primeiro para o judeu e depois para os não judeus. Os judeus vão ressuscitar primeiro, os que foram mortos na terra de Israel vão ressuscitar primeiro. E Abraão, gente, vamos falar assim com os olhos clínicos, tá? Porque aqui é assim, é pra gente analisar bem. Pode ser isso, pode ser a dor de Abraão pensando futuramente nos últimos dias, né, na ressurreição dos mortos. E também Abraão podia já estar... Abraão, ele era inteligente, tá? Ele era muito inteligente, tanto que ele falou bem assim, Sara, você é muito bonita, os homens aqui vão querer você. E ele ficou rico, tá? Devido a... Ele já tinha bens, né? E ele ficou rico também devido o faraó ter dado muitas coisas, um dote enorme para ele. Depois o rei... como é que é o nome do rei, gente? Acabei de esquecer, a gente acabou de passar pelo rei agora e eu esqueci. Mas enfim, o rei de Gerá. E o rei já deu outras coisas para ele. Então Abraão, não. Ele poderia já ter um túmulo para colocar, já pensando na morte, alguma coisa assim? Poderia. Entendeu? Ele já poderia ter. Porém, ele não tinha. Talvez era a oportunidade. Não que ele estava esperando acontecer. Claro que não, que ele amava Sara. Foi muito tempo de casamento dos dois. Foram mais de 100 anos, eu posso dizer, mais de 100 anos, porque quando fala nas escrituras, não fala, só fala a parte de Abraão com 75 anos, dizem que aconteceu lá, aquela parte da fogueira com Nimrod. Então, dizem que sim, não tem como provar. No versículo 20 fala que ela era filha de Terá, mas alguns dizem que ela era filha de Harã. Eu, na verdade, eu não acho que ela era Iscar. Por que não fala que foi trocado o nome? Entendeu? Porque Harã tinha Iscar e mais Milca. Esqueci o nome da outra. Gente, hoje eu tô sem memória. Mas eu tenho que falar o que está de fato nas escrituras, entendeu? Eu não acho. Eu acho que ela realmente poderia ser, sim, filha de Tera. Entendeu? A não ser que a mãe a não ser também que a mãe dos filhos, né, de Naor, de Harã, eram mães diferentes, entendeu? Aí pode ser, mas também, enfim, eu vou botar a mão no fogo? Não tem como, entendeu? Se ele fala bem assim, mas na verdade ela é filha do meu pai, mas a gente tem que entender o quê? Que a escritura não fala tio, tia, avô, não existe essa palavra nas escrituras antigas. Existe pai. Então, quando tem uma neta, alguma coisa assim, é como se fosse filha, tá? A gente vê vários momentos nas escrituras. Quando o Canaã abusa do pai dele, do avô dele, não, mas mesmo assim, no original... ele fala aquela questão, no original ele fala aquela questão de fato ele fala, ela é minha irmã, só que o seguinte, quando Canaã abusa de Noa,
Ele fala bem assim, o que o seu filho ficou, quando ele sarou da bebedeira, ele ficou sabendo o que seu filho mais moço fez. Não foi o filho mais moço porque não era o Ram. E o Ram também não era o filho mais moço. Quando ele quis dizer o filho mais moço, ele quis dizer sobre Canaã, que era o neto dele. Entendeu? Era o filho mais novo dele, era Canaã. E ele amaldiçoou Canaã, ele não amaldiçoou Ram. Então, a gente não vê nas escrituras falando sobre avô. Então, talvez ela era a irmã dele, por quê? Porque ela sendo neta de Tera, ela era filha de Tera, entendeu? Porque nas escrituras, filho de Abraão, de Isaac e Jacó, entendeu? Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, os nossos pais. Então, não fala neto, não tem a palavra neto. Versículo 13. E disse Efron para todos os ouvidos: por favor, a Efron para todos os ouvidos, seja bondoso comigo e ouça. Eu pagarei o preço do campo, aceite de mim, sepultarei minha morta ali. E Efron, porém respondeu a Abraão: meu senhor, ouça-me, um lote de terra que vale 400 shecalim de prata, o que isso significa entre nós? Gente, 400 shecalim de prata, 4,5 kg de prata é muito dinheiro. Agora, por que ele cobrou esse valor todo? Porque era muito dinheiro. Ele falou, o que é isso entre mim e ti? O que é isso? É muito dinheiro. Agora, por que aquilo ali valia tanto? Porque quando Abraão escolheu aquela caverna, era conhecido naquela época como caverna do casal. Só que Abraão e Sara não estavam sepultados ali. Então, é dito que Adão e Rava está sepultado naquele local. E a importância de Adão e Rava é muita, porque Adão e Rava, ali não tem hebreu, judeu, árabe, ali é o pai de todo mundo. Então, o respeito, então talvez por isso seria aquele valor absurdo que ele falou, né? Abraão entendeu o que Efron disse, por isso ele pesou para Efron a quantia de dinheiro especificada na presença dos filhos de Rede, 400 shecalim de prata, correntes entre os mercadores. Assim, o campo de Efron em Marpelá, que se encontra junto a Manre, o campo a caverna e todas as árvores dentro dele em sua volta foram transferidos. Cara, é tão impressionante a gente ler isso, porque há um tempo atrás eles estavam lá lutando, mas Manre e Escol, naquela guerra lá dos 318, e aqui ele está comprando o campo, né? Para Abrão, e foram transferidos para Abrão como sua propriedade na presença dos filhos de Rede. Os filhos de Rede, que é filho de Canaã, que pertencia ao conselho da cidade. Então Abrão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Marpelá, junto a Manre, também conhecido como Hebron, na terra de Canaã. Gente, eu tô falando rápido assim porque eu comecei esse estudo já 4 vezes e o YouTube deu problema, é por isso que eu vim pra cá, que eu deixo salvo aqui e depois eu jogo pra lá. E Abrão sepultou Sara, sua mulher, na caverna da Marpelá, junto a Manre, também conhecido por Hebron, na terra de Canaã. O campo e a caverna foram comprados por Abraão, dos filhos de Rede, como local de sepultamento de sua propriedade. Eu vou mostrar aqui, gente. Eu não sei, eu não tenho muita, sabe, aquele negócio com tecnologia. Eu não sei mostrar. Eu filmando e mostrar a tela. Eu vou ver aqui, tem uma foto aqui antiga. Vou mostrar aqui, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Só um pouquinho, gente. Peraí, que eu vou virar a tela. Eu não sei, gente. Me desculpa pela minha analfabetismo tecnológico. Aí, como é que vira aqui, né? Aqui, ó. Ela era assim no século XIX. A tumba de Abraão está Adão, Eva, Abraão, Sara, Rebeca, Isaac e Leia e Jacó. Raquel não está aqui. Olha. Essa foto aqui foi tirada de algum monte que eles estavam, foi tirada na parte alta. Mas, quando nós chegamos lá, nós sentamos aqui, Nós lanchamos aqui nesses banquinhos. É um local, gente, aos redores
É todo um local árabe. É um local assim que cheira pólvora, entendeu? Nos pontos de ônibus, nós pegamos ônibus lá, é todo crivado de bala. Está assim hoje, ó. Nós estivemos lá, está desse jeito, desse mesmo jeitinho. Estava reformando aqui na frente, desse mesmo jeitinho. Aqui, olha. Aí você entra lá, de um lado, dá para ver a tumba de Jacó, de Abraão, de Sara, de Rebeca. Não, de Sara, a parte de Rebeca e Isaac tá lá do outro lado, tá no lado árabe. Entendeu? Aqui, ó. Gente, é porque eu não sei, cara. Eu não sei mexer com tecnologia, então vou mostrar a parte que eu sei. Olha aqui. Abraão saiu de Ur, aqui, foi andando até Padã Arã. Padã Arã fica acima ainda, acima da Síria. Aqui é Damasco, Síria. Aqui é Jerusalém. Aqui é Hebron, onde fica essa caverna. E aqui era onde Abraão voltou. Então é longe, gente. Aqui é Meguido, ó. Deixa eu ver se eu consigo crescer aqui, ó. Tá? Então, a gente tá aprendendo todos os dias. Então, eu vou voltar, tá? A tela, porque eu não sei, gente, fazer essa questão de botar eu junto e tal. Senão tinha várias coisas para colocar ali, mas por enquanto eu não sei. É porque também falta tempo para poder mexer com isso. Então, tentei mostrar mais ou menos como que fica lá. Não é um cemitério, não. Eles fizeram todo um monumento, tá? Tem pessoas o dia todo indo lá e vendo, né? Fazendo orações. Lá dentro tem sinagoga. Quando a gente esteve lá, o pessoal, Miniam, eles ficam chamando 10 pessoas para poder fazer as orações. Então, ele, na verdade, se a gente vê aqui se a gente vê aqui no capítulo 16, 15, não, versículo 12. Abraão fala assim, ó, no versículo 9, 23. Para me dar a caverna de Marpelá, que ele possui, a que encontra na parte final do seu campo, que ele venda para mim, pelo preço integral. Ele está pedindo a parte final, e que ele iria pagar o preço integral do campo. Mas no final, ele ficou com toda a parte do campo. Entendeu? Então ele ficou com toda a parte do campo, que a gente vê aqui, ó. Assim o campo de Efron, de Marpelá, se encontra junto a Mamre, o campo da caverna e todas as árvores dentro dele e sua volta foram transferidos. Então, assim, eu vou dizer a você, vou tentar passar assim, pelo que eu vi lá. Pelo que eu vi, a área tem mais ou menos uns 3.000 metros quadrados. Mas naquela época eu não sei o que foi, se era uma área maior, se era muito mato, se eles iam ter que desbaçar, mas tinha aquela caverna que já estava ali com o casal anterior, que era Adão e Rava. Capítulo 24, 1. A essa altura, Abraão era idoso, entrado em dias, e Adonai abençoou Abraão em tudo. Abraão disse ao servo que servia há mais tempo, que estava incumbido de tudo que ele possuía: ponha a mão sob a minha coxa. Gente, quando ele fala põe a mão sob a minha coxa, você sumiu, hein? Eu não sei o que houve, não, mas você sumiu. Se bem que eu sumi também, eu não posso falar nada, né? Abraão disse ao servo que ele servia há mais tempo, que era o Damasceno, né? Que ele era de Damasco, ele era da Síria, né? Que estava incumbido de tudo que ele possuía. Põe a mão por baixo da minha coxa. Quando a gente vê nas escrituras sagradas, gente, a palavra coxa não é coxa, tá, gente?
é a marca do corte da circuncisão, tá? Pois desejo que você jure por Adonai. Deve ter sido isso então. Pois desejo que você jure por Adonai, Elohim do céu, Elohim da terra, que não escolherá uma mulher para o meu filho dentro das mulheres do cananeu, os quais vivo. Então, quando fala Elohim dos céus e da terra, Abraão, quando ele falava do eterno, hoje quando a gente vai fazer as nossas orações, a gente fala bem assim, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí, só que Abraão não tinha um anterior que ele pudesse falar, o Deus de fulano e tal. Ele fala bem assim, o Elohim dos céus e da terra. Interessante, né? Pois desejo que você jure por Adonai, Elohim do céu, Elohim da terra, que não escolherá uma mulher para o meu filho dentre as mulheres cananeias, entre quais ouviu. Gente, só um caráter de informação. Os cananeus, eles serviam, um dos deuses dele é o deus Moloque. O que eles tinham que fazer? Quando uma mulher engravidava, eles sacrificavam o filho, eles ofereciam o filho deles para Moloque, porque para que as entranhas dela abrissem mais, para que ela tivesse mais filhos, para dar mais filhos, para que as mulheres fossem mais férteis. Então, o primeiro filho, gente, de um cananeu, ele era dado a Moloque. Ele era um deus, se vocês encontram algo aí na internet, ele era um deus que ele abaixava o braço, ele abria a boca e ele jogava uma criança lá dentro. Lá dentro tinha uma fornalha, entendeu? Aí queimava a criança, jogava lá viva, queimava a criança, tirava os ossos e sepultava na frente da casa dessas pessoas. Tem um local em Israel que o nome é Ben Hinnom, um negócio assim, que foram encontrados mais de 70 mil ossadas de criança lá dos sacrifícios. Sim, isso mesmo, era oferecido. Exato. Aí foram encontrados mais de 70 mil. O profeta Jeremias fala de quando o povo de Israel ele se misturou com esses deuses, e o povo de Israel também sacrificou os filhos dele a esse deus. Muitos dizem que esse deus Moloque é um deus dos amonitas e dos moabitas. Não, amonita é Moloque e moabita é Quemos. Na verdade, eles serviam também, mas não era só Deus dele, porque antes deles já tinham quem servisse eles. Versículo 4. Mas vá para a minha terra, que é a minha pátria, e escolha uma mulher para o meu filho de Sarraque. E o servo respondeu, e se nenhuma mulher desejar seguir até essa terra, devo então levar seu filho de volta à terra de sua procedência? Ele jurou? Sim. Na verdade, tem aquela questão do resgate dos primogênitos, né? Que você tem que fazer, o pedir honra bem, tal. Gente, essas coisas a gente tem que estudar muito. Ai, gente, eu vou ter que pegar o meu carregador que tá descarregando. Tem muitas questões. Pera aí um pouquinho, eu vou pegar o carregador. Tem muitas questões que as religiões fazem, que elas seguiam ao povo de Israel, entendeu? Tem muitas coisas. Essa questão, gente, eu vou falar, às vezes vocês vão se assustar com a forma que eu falo, entendeu? Por exemplo, vocês passam aí na rua, vocês vêem uma bandeja aí com comida e tal. Quem é o Deus que oferecia comida? O Aharon não ia lá com cestinho, com comida, com primícia para fazer aquela oferta movida? Não fica perturbando. Aí, então, as outras nações pegaram muitas das coisas e levaram para elas. Só que eles queriam, claro, incrementar. O Eterno fez, quando
nasceu um jumento, tal, um boi, quando um boi for de sacrifício, vocês vêm aqui e sacrificam ele a mim, um primogênito. Só que não de ser humano. Ser humano você vai lá e faz o Pidyon Rabem, que é o resgate do primogênito. Só que as nações falam assim, não, eles não pedem os filhos, nós vamos dar os nossos filhos para os nossos deuses, entendeu? Então é feito dessa forma, né? O servo respondeu, e se nenhuma mulher desejar seguir-me até essa terra, devo então levar seu filho de volta à terra de sua procedência? Muitos dizem que Eliezer, ele tinha uma filha, e ele queria que a filha casasse com Isaac, entendeu? Então ele não fazia questão muito de encontrar, não. Dizem, né? Não sei se é verdade. Mas ele jurou. E Abraão disse, cuide para não levar meu filho para lá, né? O servo respondeu, e se nenhuma mulher desejar seguir-me até essa terra, deve então levar seu filho de volta à terra de sua procedência? Abraão, cuide para não levar meu filho para lá. Adonai Elohim do céu, que me tirou da casa do meu pai, da terra que eu nasci, que conversou comigo e jurou-me, darei essa terra a seus descendentes, ele enviará o anjo à sua frente, e você deve trazer de lá a mulher para o meu filho. Mas se a mulher não estiver disposta a seguir você, está liberado da obrigação pela qual jurou. Apenas não leve meu filho para lá. O servo pôs a mão sobre a coxa de Abraão. Não é coxa, tá, gente? É a circuncisão. Seu senhor, e fez o juramento acerca da incumbência. Então o servo levou 10 dos camelos de seu senhor e todos os tipos de presente da parte de seu senhor. Ele levantou-se e partiu para Arã-Naharaim, a cidade de Naor. À tarde, quando as mulheres saíram para buscar água, ele fez os camelos ajoelharem-se fora da cidade, junto ao portão. Ele disse, Adonai Elohim do meu senhor Abraão, por favor, permite-me ser bem-sucedido hoje e mostra a tua graça ao meu senhor Abraão. Aqui, gente, eu vou mostrar só mais um pedacinho aqui. Peraí. Vê se vocês vão ver aqui, ó. Abraão estava aqui. Peraí. Ó. Beersheba. Ele foi aqui, ó. Para Padã Arã. De Beersheba, quase perto do Egito, quase na fronteira com o Egito, de Israel com o Egito. Para Padã Arã. 600 quilômetros, tá? Ele saiu, lembrando que ele saiu daqui, ó. Quando ele saiu mais terra, ele saiu daqui, de Ur dos Caldeus. Aqui fica a Síria, tá? Tá ruim o áudio, gente? O áudio tá ruim? Me responde aí. Então, lembrando aqui, ó. Vê como é que tá o áudio aí, gente. Me responda. Ó. Beersheba. Então, o Christian, provavelmente é o problema aí no seu áudio. Ó, Beersheba é na marca da circuncisão. Sim, é estranho pra caramba, mas quando você vê coxa, é porque as escrituras, elas traduziram de uma forma para ficar mais suave, porque tem crianças que leem, né? Ó, aqui, Beersheba, gente, eu tentando levantar lá, Beersheba, onde Abraão morava antes, Hebron, onde tem a caverna do casal, Betel, Meguido, tá? Gente, agora diminui aqui. Aqui, ó, é a Síria. Aqui é a Síria, ó. Aqui é Padã Arã, onde ele foi lá buscar Rebeca, 600 quilômetros. Imagine 600 quilômetros para buscar a esposa. Peraí, gente, é porque, ó, gente, não sei mexer com tecnologia.
tecnologia não, esse negócio de botar tela e eu não. Então eu pego o celular e viro a câmera, tá? Vamos lá, gente. Eu tenho que correr aqui, já tá entrando o Shabat, meu Deus do céu. Mas já tá tudo pronto, tá? Aqui estou junto à fonte para onde as filhas dos habitantes locais saem para buscar água. Direi uma das jovens: por favor, desça seu jarro para que eu possa beber. Se ela responder: sim, beba, e eu também darei água aos seus camelos. Então que ela seja a que tu desejas para o teu servo de Sarraque. Desse modo saberei que demonstraste graça ao meu senhor. Antes que ele terminasse de falar, Rivka, a filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de seu irmão, Milca, essa Milca aqui, se eu não está me falhando a memória, ela era irmã de Ló, né? Que Harã morreu, ele tinha 2 filhas e um filho, né? E Abraão casou com um, Betuel casou com outra. E Ló ficou junto com Abraão também. Eu acredito que tinha quase a mesma idade, né? Irmão de Abraão, chegou com seu jarro sobre o ombro. A jovem era muito bonita, uma virgem, pois jamais mantivera as relações sexuais com nenhum homem. Ela desceu à fonte e encheu o jarro. Então, gente, aqui eu só quero desmistificar uma coisa. Quando a gente olha nas escrituras falando uma virgem, uma virgem teve um filho, não é virgem, tá? Os originais é muito claro. Quando a Bíblia, as escrituras sagradas, ela quer dizer que a mulher é virgem, ela é muito clara. Ela fala bem assim: a jovem, ó, Veianar, Mavá, entendeu? Ela era Betulá, ó, Mear, Betulá. Ela, além de jovem, ela era virgem, tá? É porque tem outras escrituras que fala de jovem, igual nos escritos nazarenos não é jovem, tá? Não é jovem, é jovem, mas não é virgem. Ela era casada, tá? Ela já era casada. E nos escritos lá de Isaías fala de uma jovem também, tá? Não é virgem. Existe jovem casado ou não existe, ainda mais para aquela época. Se hoje tem mulher casando muito cedo, imagina naquela época, entendeu? Era uma jovem e virgem. As escrituras é bem clara quando ela quer dizer que a mulher não teve nenhum tipo de contato sexual com nenhum homem. Porque naquela época também as mães... Exatamente. Existe mulher jovem que é casada. Claro que existe. Hoje em dia ainda existe. Entendeu? Virgem é virgem, jovem é jovem. Porém, a tradução, né, ela tenta jogar... Não estou falando sobre a divindade de Yeshua nem nada, não. Eu estou falando sobre fatos que as pessoas fazem um auê todinho tentando trazer a religião mitra dentro das escrituras, dentro até dos escritos nazarenos, que não é. Entendeu? Jovem era muito bonita, uma virgem, pois jamais mantivera relações sexuais com nenhum homem. Ela desceu à fonte, encheu o jarro e subiu. O servo correu ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um gole de água do seu jarro para beber. Beba, meu senhor. Ela respondeu. De imediato baixou o jarro até o braço e deixou beber. Quando ela acabou de lhe dar de beber, disse: também tirarei água para os seus camelos. Caramba, imagine... Ai, meu Deus, deu B.O. aqui. Imagine dar água para a quantidade de camelo. Você sabe quanto de litro de água um camelo deixa? Claro que deixa. Mas tem coisas que... eu não digo nem que foi a Igreja Católica que fez. Eu acredito que foi a religião mitra que tentou botar uma religião junto com a católica e junto com o judaísmo. Eles tentaram fazer 3 religiões em uma só, entendeu? E mudaram algumas coisas. Tanto estarravam a questão de adorar eu vou até fazer um vídeo sobre isso, mas eu acredito que Não, aqui mesmo no Instagram tem. Só 15, eu acho que é mais, não?
Eu acredito que aqui no Instagram tem falando sobre estarrar, sobre qual é a palavra quando é adorar o Eterno, quando se prestar um serviço, um culto ao Eterno, quando é você se ajoelhar ou honrando uma pessoa, entendeu? Beba, meu senhor, ela respondeu, e de imediato baixou o jarro até o braço e deixou beber. Quando ela acabou, disse, também tirarei água para os seus camelos, até que tenham bebido o suficiente. Ela esvaziou rapidamente o jarro na gamela e então correu outra vez ao poço para tirar a água. E continuou tirando a água. O homem observou-a em silêncio, esperando para saber se Adonai tornara sua viagem bem-sucedida ou não. Quando os camelos pararam de beber, o homem pegou um anel de ouro com o peso de cerca de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro com o peso de 90 gramas. E perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor. Existe algum espaço na sua casa, na casa de seu pai, para nós passarmos a noite? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho que Milca gerou para Naor. E acrescentou, temos muita palha e forragem e espaço para passar a noite. O homem curvou a cabeça e prostou-se diante de Adonai. Gente, não tem como ouvir essa passagem e não se arrepender, não. Então ele disse, abençoado seja Adonai Elohim de meu senhor Abraão, que tem mantido seu amor leal para com meu senhor, pois Adonai guiou-me à casa dos meus irmãos de meu senhor. Imagina que nessa hora Eliezer não era convertido, ele se converteu na hora, ele era circuncidado, né, claro. Mas ele se converteu na hora, porque do jeitinho que ele falou, ela fez. E quando viu, era parente de Abraão ainda. A jovem correu e contou à casa de sua mãe o que acontecera. E Rívca contou à casa de sua mãe. Por que ela não falou contou à casa de seu pai? Não sei. E para Rívca havia um irmão em seu nome, e seu nome era Lavã. Correu Lavã para o homem que estava fora, para o olho da fonte. E o olho é a lâmpada do corpo. O olho é a lâmpada do corpo. Ah, tá. É porque foi Vou tirar um pedacinho aqui dos nazarenos, mas eu quero me atentar somente em Torá. E se seu olho... Ai, meu Deus. E conforme viu o anel e as pulseiras sobre a mão da irmã, ele, conforme viu as palavras de Rívca, sua irmã, dizer, assim disse para mim um homem. E chegou ao homem que estava junto aos camelos sobre a fonte. E entre ele disse, você que foi abençoado por Adonai, por que está em pé aí fora? Quando preparei um lugar na casa e um local para os camelos. Tipo assim... Não, ela era filho de Betuel, o irmão de Abraão. Ela é irmã, Rebeca era prima de Abraão, entendeu? Ela era prima, ele saiu lá de Ur, morou em Padã Aram. Aí o Eterno chamou Abraão de lá. E Arão ficou, o Betuel ficou morando lá, entendeu? E ele diz... aí nisso Lavã já cresceu o olho, né, que viu aquele monte de anel. Então o homem entrou enquanto os camelos eram descarregados e eram dado palha e forragem, e trouxeram água para lavar os pés e os pés dos homens que estavam com eles. No entanto, quando a refeição foi servida diante dele, ele disse, não comereis até dizer o que preciso. Lavã disse, diga. Isso, exatamente. E disse o servo de Abraão. E disse, servo de Abraão eu sou. Adonai abençoou muitíssimo meu senhor, de modo que ele se tornou muito rico. Ele lhe deu rebanhos, prata, ouro, escrava, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, deu a ele um filho quando era idosa. E ele deu tudo que possui, tudo que era do meu senhor é de escrava. Aí que ele cresceu o olho mais ainda, né? Meu senhor me fez jurar, dizendo, você não deve escolher uma mulher para o meu filho dentre as mulheres dos cananeus.
entre quem eu vivo. Em vez disso, vai à casa do meu pai. E Isaque tinha 40 anos. E disse meu senhor: e se nenhuma mulher desejar seguir-me? Abraão respondeu: Adonai, cuja presença vivo, enviará um anjo para tornar sua viagem bem-sucedida. E você deverá escolher uma mulher para meu filho dentre os meus familiares na casa do meu pai. Isso livrará você da sua obrigação feita sob juramento. Contudo, se você chegar à minha família e eles se recusarem a dar a você, também isso livrará você do juramento feito a mim. Por isso, hoje eu cheguei à fonte e disse a Adonai Elohim, de meu senhor Abraão: se tu te tornares em minha viagem bem-sucedida em seu propósito, então aqui estou em pé junto à fonte. Direi a uma das jovens que vier tirar água: dê-me um gole de água do seu jarro. E se ela responder sim, beba, e darei água também aos seus camelos. Então que seja a mulher que tu desejes para o filho do meu senhor. E antes mesmo que eu terminar a falar em meu coração, Rívika chegou ali com seu jarro no ombro. Ela desceu e tirou a água. Quando eu disse: por favor, deixe-me beber, ela de imediato abaixou o jarro do ombro e disse: bebe, e darei de beber também aos seus camelos. Portanto eu bebi, e ela deu água também aos camelos. Eu lhe perguntei: de quem você é filha? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Naor, a quem Milca gerou. Então coloquei o anel no nariz e as pulseiras nos braços. Curvei a cabeça, prostrei-me diante de Adonai e bendisse Adonai Elohim, de meu senhor Abraão, por ter me guiado no caminho correto para obter a filha do meu irmão, de seu senhor, para seu filho. Entendeu? Ela era filha de Lavã, que era filho de Betuel. Ela falou: filha do irmão do meu senhor. Tá vendo que eu falei que a questão que não existe é a questão neta? Por isso agora, se vocês intentem demonstrar graça e verdade para com o meu senhor, digam-me. Caso contrário, digam também, para eu me dirigir a outro lugar. Lavã era um pendente de nariz. Era um anel no nariz mesmo, que usava, pelo menos, né? Se a gente vê aquele filme Os 300, tem aquele rei Artaxerxes com brinco em tudo quanto é lugar, eu acho que era cultural, né? Igual a questão do véu. O véu é uma questão de tradição, é uma questão cultural. Tanto que Rebeca, ela bota o véu quando vê Isaac. Era uma tradição lá de Padã Arã, entendeu? Que trouxe para Israel, né? Por isso agora vocês intentam demonstrar graça e verdade para com meu... Lavã e Betuel, o único momento que fala que Betuel abriu a boca, eu não sei se ele ficou sonso, mudo, se ele ficou doente, o que houve, mas o único momento que a gente vê falando de Betuel é esse aqui. Lavã e Betuel responderam: pelo fato disso proceder de Adonai, não podemos dizer nada para o bem nem para o mal. Rívika está aqui diante de você, pegue e vá, que ela seja mulher do filho do seu senhor, como Adonai disse. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, prostrou-se com o rosto em terra diante de Adonai. Então o servo tirou as joias, a prata de ouro e também as roupas e deu a Rívika. Ele também deu presente valioso a seu irmão e a sua mãe. Betuel não recebeu? Betuel recebeu, acredito, camelo, essas coisas assim, né? Então ele e seus homens comeram, beberam, passaram ali a noite. Pela manhã eles se levantaram e disseram: mandem-me de volta ao meu senhor. E o irmão de Rívika disseram: que a jovem permaneça conosco mais uns dias, uns 10 pelo menos, depois disso ela irá. Eles responderam: não me atrase, pois Adonai tornou minha viagem bem-sucedida. Deixe-me voltar ao meu senhor. Eles disseram: chamaremos a jovem e veremos o que ela diz. Cara, ela não teve dúvida, né? Eles chamaram Rívika e perguntaram: você irá com esse homem? Ela respondeu: irei. Sim. Então eles enviaram Rívika, sua irmã, com a sua serva e com o servo de Abraão e seus homens. Eles abençoaram Rívika, a serva dela Devorá. Eles abençoaram Rívika com essas palavras: nossa irmã, que você seja a mãe de milhões e que os seus descendentes possuam a cidade de quem os odiar. Então Rívika e suas moças montaram os camelos e seguiram o homem. Assim o servo levou Rívika e continuou o seu caminho. Enquanto isso, Isaac, certa tarde, depois de chegar à estrada de
de Belaroi, ele vivia no Negev. Saiu para meditar no campo, e quando levantou os olhos, viu os camelos se aproximando. Alguns dizem que ele estava fazendo a oração de Minhá, mas não existia Minhá nessa época. Então, Rivka também levantou os olhos e, ao ver Issahaque, desmontou com rapidez do camelo. Ela disse ao servo: quem é esse homem que anda no campo? Eu acho que fala bem assim: tomara que seja ele, tomara que seja ele. Anda no campo em nossa direção. Quando o servo respondeu: é o meu senhor. Ela pegou o véu. Ele viu os camelos se aproximando, né? Não, eu acho que talvez ele não soubesse, né? Talvez era o caminho, né? Ele estava chegando da estrada de Belaroi. Belaroi é aquele poço onde aquela Agar, né? Agar estava com Ismael. E o servo contou de Issahaque: rapaz, se a gente for pensar assim, igual o Midrash, o Sod, eles vão falar bem assim: o poço de Belaroi. Olha, eles vão falar bem assim. Eles vão falar bem assim, que tinha um poço lá, que eles botavam a cara lá e eles viam o que estava acontecendo. Cara, esse povo do Midrash, eles são... Tem coisa que é muito boa, mas tem uns que dão umas viagens bem viajadas mesmo. Mas enfim. Então, ela já vinha, né, com certeza, com essa tradição lá de Padã Aram. Mas se a gente for olhar o pé da letra aqui, a mulher, quando estiver perto do marido, ela tem que estar de véu. Porque ela só botou o véu. Quando ela dava aquele monte de homem, ela estava sem véu. Quando ela chegou perto do marido, ela botou o véu. Prometida ela já era, desde que ela saiu da casa lá dos pais. Entendeu? Que as pessoas falam que a mulher tem que usar o véu por causa de Rebeca e por causa da mulher soltar, da mulher que ela descobriu a cabeça e tal. Então, que ela usar o véu. Mas é tradição. E eu acho que essa tradição veio assim, lá de Padã Aram. Sim, é o poço. Por isso que eu disse, que eles às vezes vão botar. Se você vê o Midrash, eles vão falar assim, que era um poço que você chegava, botava o rosto e via, viu que estava vindo Rebeca, alguma coisa assim. É complicado, mas. E meu senhor, ela pegou o véu e cobriu-se. O servo contou a Issahaque tudo o que fez. E levou Issahaque à tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rivka e passou a ser por mulher. E ele a amou. Assim foi consolado Issahaque pela perda da sua mãe. A gente vê aqui que onde foi? Tudo que fez é porque eu queria entrar. Tem algumas pessoas que falam que se a pessoa não for casada no civil ou na igreja, que ela está fazendo fornicação. Então aqui Rebeca fez fornicação com Isaac. Porque não está falando que eles chegaram e foram se casar primeiro, não. Tá contando aqui. Levou Isaac à tenda de Sara, sua mãe, tomou o Rivka e passou a ser por mulher. Ele amou e foi consolado. Gente, essa palavra aqui, veio a Naham, consolado. É a mesma palavra que a gente vê na Parashá de Noa, quando fala que o Eterno se arrependeu de ter criado o homem. Veio quando Noa nasceu. E consolou-se o Eterno quando nasceu. Sim, claro. E ela... Quando o Eterno fala assim, e consolou-se aqui, deixa eu voltar aqui, que está poucos capítulos atrás. Adonai disse: meu espírito não viverá entre os seres humanos, pois eles também são carne, portanto sua existência... Peraí. Tá. Adonai arrependeu-se de ter feito a humanidade sobre a terra. No original não está falando isso, está falando essa mesma palavra. Vai a Naham. E consolou-se Adonai. Adonai, ele ficou consolado. Aí ele nasceu Noa, aí ele se consolou. Assim como
Isaac se consolou quando se casou com Rebeca. Ele foi consolado da perda da sua mãe, entendeu? Então, não existe na escritura o Eterno se arrependeu, tá? É a palavra consolou-se. Eu agradeço a todos, gente, quem ficou até aqui, tá? Eu vou salvar esse vídeo aqui para quem quiser ver ele inteiro depois, quem pegou já no meio do caminho, e vou jogar ele no YouTube depois. Eu agradeço a todos que ficou aqui. Quem puder, curte, compartilha, envia esse estudo para mais e mais pessoas para conhecer a gente aqui. A gente não saiu para nem lado A nem lado B, a gente só seguiu as escrituras direto do hebraico, tá? Eu agradeço a todos quem ficou aqui. Um Shabbat Shalom a todos. Alguma pergunta, gente? Dá um tempinho, dá. Eu tenho 40 minutos ainda, dá um tempo para responder perguntas. Então, não tem perguntas. Então, eu vou agradecer a todos, tá? Compartilhe esse vídeo, curta. Daqui a pouco eu vou deixar lá no feed, tá bom, gente? Obrigado. Shabbat Shalom a todos.